Provérbios 19:20, a Bíblia diz: ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Provérbios 4:13. Provérbios 4:13 diz: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 12:15. Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. O tema da mensagem de hoje é: conselhos para o melhor ano da sua vida. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo que se revela e se manifesta entre nós. Obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ministra ao nosso coração as verdades que tu tens para nós, para esse tempo e para o ano de 2026. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação do teu evangelho, em nome de Jesus. E só quem crê diz amém. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Contém 31 capítulos e fala sobre todas as áreas da nossa vida. No livro de Provérbios, nós, estudando e meditando, encontramos direções práticas, profundas e poderosas, que bem aplicadas nos levam a ter uma vida abundante, uma vida extraordinária. Um dos maiores e grandes ensinamentos do livro de Provérbios é o conselho, ouvir conselhos. Os 3 versículos que nós lemos, a Bíblia diz que é bom ouvir conselhos, que é sábio escutar as instruções e seguir o caminho certo, porque bons conselhos evitam prejuízo, sim ou não? Bons conselhos edificam a nossa vida, sim ou não? Bons conselhos são capazes de contornar crises, mudar realidades, transformar a vida das pessoas. Um bom conselho nos faz crescer, um bom conselho nos amadurece, um bom conselho nos leva a prosperar. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quem quer viver o melhor ano da sua vida? Vou repetir: quem quer viver os melhores dias, os melhores meses, o melhor ano da sua vida? Diga amém. Hoje eu quero compartilhar conselhos que vão te ajudar a prosperar e fazer de 2026 o melhor ano da sua vida. Em 2026 você vai viver o extraordinário. Se você pode anotar, faça isso. Os sábios anotam. Primeiro conselho para que 2026 seja o melhor ano da sua vida: anote. Anotar o que, pastor? Não faça de Deus uma opção. Deus tem que ser a sua maior prioridade.
Você quer viver um 2026 extraordinário? Você quer viver o melhor ano da sua vida? Não faça de Deus apenas uma opção, mas faça de Deus o amor da sua vida. Coloque Ele como a maior prioridade. O grande erro de muita gente é começar as coisas do modo invertido. Como assim, pastor? Tem gente que tem um projeto, que tem um sonho, que quer viver o melhor ano, e começa com a força do seu braço, fazendo do seu jeito, buscando tudo, e quando as coisas não dão certo, elas passam a buscar a Deus, elas passam a orar, elas passam a procurar a ajuda do Senhor. Se de fato queremos ter o melhor ano da nossa vida, nós temos que começar do jeito certo. Nós temos que começar buscando a Deus, colocando Deus como prioridade, buscando a presença, a face do Senhor todos os dias. Eu e você precisamos começar o nosso ano buscando a face de Deus. A nossa luta, a nossa guerra, as nossas adversidades, não venceremos com a força do nosso braço, não venceremos com a nossa sabedoria humana. A nossa luta, a nossa guerra, as adversidades, nós vamos vencer com os joelhos no chão. Diga bem forte: eu preciso colocar Deus como minha principal prioridade. Irmão, você quer ter um 2026 diferente? Coloque a sua vida espiritual em ordem. Porque tem gente que tem a vida toda bagunçada, inclusive a vida espiritual. Está todo bagunçado. E essa bagunça é um reflexo da vida espiritual. Quem não alinha a sua vida espiritual, certamente vai ter todas as outras áreas da sua vida bagunçada. Diga assim: ainda bem que eu vi. Lucão fala muito isso no Hope. Ainda bem que eu vi. Tem gente que está dizendo: não, eu não deveria ter vindo hoje. Já que você veio, você vai escutar. Só que hoje o Senhor vai nos sacudir, vai nos chacoalhar, para que a nossa vida de fato venha ser edificada sobre a rocha, para que de fato possamos viver os sonhos que Deus tem para nós. Seja, sabe, pare, irmão, pare de querer viver os sonhos do mundo, pare de querer viver os prazeres dessa terra, viva os sonhos de Deus. Mas para isso você precisa ajustar alguns pontos importantes. Deus tem que ser o primeiro, não pode ser o segundo, não pode ser o terceiro, não pode ser o último. Deus tem que ser o primeiro. Então coloque a sua vida espiritual em ordem. Tenha compromisso com Deus e com a sua palavra. Porque tem muita gente que sabe ser igreja aqui dentro da igreja. Tem muita gente que sabe ser igreja dentro dessas quatro paredes, mas lá fora não tem revelado compromisso com Deus, e muito menos com a sua palavra. Eu e você precisamos compreender que se queremos viver um 2026 diferente, nós temos que fazer coisas diferentes. E alinhar a nossa vida espiritual é a principal delas. Alinhar o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra é extremamente importante e relevante para quem quer viver uma nova história. Eu vou ser igreja aqui dentro, mas também vou ser igreja lá fora. Eu vou revelar Jesus aqui dentro, mas também não vou me esconder lá fora. Eu vou revelar lá fora. Olha para alguém que está do seu lado, mas olha no olho dele. Diga assim: ô cabeção, não tenha vergonha de expressar a sua fé. Olha para o outro, para não parecer pessoal. Diga assim: chegou a hora de você falar de Jesus lá no seu trabalho.
com toda a tua família, entre os seus parentes, no meio dos seus amigos. Chegou a hora de você ser igreja, aqui dentro, mas também lá fora. Ah, meu Deus do céu, eu vejo algo novo acontecendo. Deus está transformando a sua história. Deus está transformando a sua vida. E se prepare, porque o Deus que mudou a tua história vai te usar para ser um instrumento de mudança na vida de outras pessoas. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Se prepare, porque em 2026 Deus vai usar você de forma sobrenatural. Aleluia! Não tenha medo. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de expressar sua fé. Não tenha medo de colocar Deus como a sua maior prioridade. Pratique a palavra, meu irmão. Não negocie os princípios. E fique longe do pecado. Diga bem forte: eu vou praticar a palavra, permanecer nos princípios e viver longe do pecado. Se eu quero ter o melhor ano da minha vida, eu preciso olhar para a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, honrar os princípios da palavra e viver longe do pecado. Porque o pecado é destrutivo. Primeiro ele vai destruir a sua comunhão com Deus, e depois ele vai destruir a sua vida inteira. Nós temos que estar muito atentos, porque o pecado é extremamente destrutivo. Ele começa como alguém inofensivo, como quem não quer nada. Ele vai corroendo. É como aquele cupim que entra na madeira e vai corroendo. Vai corroendo. E se você não abrir os seus olhos, a sua casa inteira será destruída. O teu casamento é destruído. A vida dos teus filhos são destruídos. Tudo é destruído por causa do pecado. Então eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus e praticar os princípios da palavra do Senhor, ficando cada dia mais longe e mais distante do pecado. Porque o diabo, ele quer destruir a tua comunhão com Deus, destruir a tua vida por inteiro. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha o que a palavra está dizendo: aquele que esconde o pecado, aquele que vive no pecado, aquele que coloca tudo por debaixo do tapete, esse não prospera. Você quer prosperar em 2026? Não dá para esconder pecado. Tem que abrir a caixa preta. Tem que tirar o que está escondido embaixo do tapete. Tem que colocar para fora. Porque aquele que confessa os seus pecados e deixa, encontra misericórdia. 2026 será o melhor ano da sua vida. Um amém, um aleluia, um glória a Deus que eu escutei lá atrás. Eu vou repetir: 2026 não será normal, 2026 não será comum, 2026 será o melhor ano da tua vida. Mas você tem que colocar Deus como prioridade. Você precisa colocar Deus como prioridade. Você precisa meditar na palavra, praticar a palavra, colocar Deus como a sua maior prioridade. Olha o que Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Diga bem forte: as bênçãos me alcançarão
mais forte as bênçãos virão sobre a minha vida. Mas quando nós entendermos que esse livro não é apenas um livro para ser lido, mas um livro para ser praticado, com direções profundas e palavras poderosas, que servem para nos abençoar. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre ti. Diga bem forte: eu preciso colocar Deus como minha maior prioridade. Segundo conselho para o melhor ano da sua vida: não dê desculpas. Reconheça os seus erros e assuma as suas responsabilidades. Diga bem forte: eu não posso dar desculpas. Eu preciso reconhecer e assumir os meus compromissos. Irmão, entenda uma coisa: quem é bom dar desculpa não será bom em mais nada. Você conhece alguém bom em dar desculpa? Ou você tem que fazer um negócio lá, não pode deixar. 2 dias depois você chega: e aí, você fez? Não deu tempo. Não, estava chovendo. Não, achei que não era para fazer agora. Faz desse jeito, faz assim, faz assado. Pode deixar. O tempo passa: e aí, fez? Não fiz. Não, porque eu achei que vinha alguém me ajudar. Não, eu achei isso, eu achei aquilo. Quem vive dando desculpa, nunca dará resultados. Que isso? É forte, hein? Você conhece alguém que dá desculpa? Não levanta a mão, pode estar do seu lado. Não queremos causar contendas e nem confusão, mas não levanta a mão, porque essa pessoa pode estar exatamente do seu lado, ou quem sabe pode ser você, porque tem gente que é bom de acusar, mas é péssimo em reconhecer. Você quer ter o melhor ano da sua vida? Pare de dar desculpas. Reconheça os seus erros. Assuma os seus compromissos. Pare de fazer apenas o que você gosta. Porque tem gente que só faz o que gosta. Quer ter resultados, mas só faz o que lhe agrada. Deixa eu te lembrar: crianças só querem fazer o que gostam. Homens fazem o que precisam ser feito. Nem todo dia você vai acordar com o desejo de trabalhar. Nem todo dia você vai acordar com o desejo de vir à igreja. Nem todo dia você vai acordar com o desejo de estudar. Nem todo dia você vai acordar com o desejo de ir à academia, aleluia. Mas nós precisamos o quê? Fazer. Mas pastor, eu não sinto. Quem mandou você ser adulto, irmão? Quem mandou você crescer? Você cresceu? Vai ter que fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus, vai ter que fazer o que precisa ser feito. E quem faz o que precisa ser feito vai colher resultados, e resultados poderosos. Ai, pastor, não sinto em orar, mas eu estou orando. Pastor, eu não sinto em ler a Bíblia, mas eu estou lendo. Pastor, eu não sinto em fazer as coisas certas. Tem hora que me dá vontade de desviar para a direita, desviar para a esquerda, mas pastor, eu estou seguindo o caminho do Senhor. Eu estou fazendo o que tem que ser feito todos os dias. Se prepare, porque os teus resultados serão extraordinários. Assuma as suas responsabilidades. Você casou, meu irmão? Você casou, minha irmã?
Assuma as tuas responsabilidades. Tem marmanjão que casou, mas acha que está morando com a mãe e com o pai ainda. Tem mulher que casou e acha que está morando com a mãe e com o pai ainda. Quer dormir até meio-dia, não quer fazer comida, não quer arrumar roupa, não quer fazer nada, porque casou. Ai, pastor, estou cansada. Claro. Bem-vinda à vida adulta. Engraçado é que a sua mãe não cansa, né? Tem marmanjão de 30, 40 anos morando com o pai e com a mãe, que não quer pagar nem uma conta de luz. Quer viver o melhor ano da vida, mas não se levanta para fazer nada. Quem não faz nada vai colher menos ainda. Quem não faz nada não pode cobrar nada. Se eu quero viver o melhor ano da minha vida, eu preciso parar de dar desculpa. Eu preciso reconhecer os meus erros. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Ai, pastor, mas não pode ser diferente. Não pode. E ó, eu tenho uma boa notícia para te dar. Já era para você estar diferente, tá? Já era para você estar sendo diferente. Sabe por quê? O apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ah, meu Deus do céu, Deus está dizendo: é hora de você se posicionar como homem de Deus, é hora de você se levantar como homem de Deus, é hora de você fazer o que precisa ser feito. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que o preguiçoso passado ficou para trás, agora eu sou uma nova criatura. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diga amém. Irmão, tem gente que é tão preguiçoso, que se mandar plantar um pé de laranja, eu errei a piada, era o contrário. É tão preguiçoso, que se mandar colher uma laranja, ele planta a semente ali e senta em cima esperando o pé. Era alguma coisa assim, eu acho. O fato é que você não pode ser preguiçoso, irmão. O fato é que você não pode ser mandrião, como diz a minha mãe. Vai lá, seu mandrião. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Nós somos uma nova criatura. Se eu falei, a minha palavra precisa ter valor. O meu sim é sim, o meu não é não. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades, os meus compromissos. É uma vergonha, irmão. Tem homem que faz filho e não é pai. Tem mulher que faz filho e não é mãe. Isso é uma vergonha. Ai, pastor, mas não deu certo. Ok, não deu certo, as coisas aconteceram, vocês tomaram decisões erradas, não ficou junto, tudo bem, beleza, até aí, não pode mais, até aí. Mas quem diz que você não pode ser pai? Quem diz que você não deve ser mãe? Assuma a sua responsabilidade, porque quem não assume a sua responsabilidade, não vai assumir mais nada. Em 2026 você vai romper com a preguiça, amém? Em 2026 você vai romper com as desculpas, amém? Em 2026 você vai criar uma rotina de conquistas, de hábitos saudáveis. Em 2026 você vai viver uma nova história. Pastor, eu vou mudar tudo. Glória a Deus, mas não precisa ir com tanta força. Vai devagar, mas vai sempre. Porque tem gente que é bom na intensidade, mas é péssimo na constância.
Tá cheio de gente dizendo: o ano que vem vai ser diferente, ano que vem vai ser diferente. E aí começa o ano, dá uma mudada, vrum, 5 dias. 5 dias é o tempo que passa a animação. Faça pouco, mas faça sempre. Comece devagar, mas continue. Pequenas ações repetidas geram grandes resultados na sua vida. Sabe o que você vai fazer? Acordando um pouco mais cedo todos os dias. Vai começar acordando um pouco mais cedo todos os dias. Vai fazer o seu devocional, vai ter o seu tempo com Deus, vai ler a sua Bíblia, vai meditar na palavra do Senhor, vai praticar o exercício. Agora eu tenho autoridade, hein? Vai praticar exercício, aleluia. 290 dias hoje praticando exercício. Vai se alimentar melhor, vai cuidar da sua casa e cuidar da sua família. Não queira cuidar de outras coisas se você não é capaz de cuidar nem da sua casa. Então brabo, o que foi? Pastor, não me bota para ser líder da igreja. O cara não cuida da casa, quer cuidar da obra de Deus. Ele não cuida nem da família, quer cuidar das coisas de Deus. Diga bem forte: dói, mas é necessário. Então 2026 será diferente quando eu colocar Deus como principal prioridade da minha vida. Quando eu parar de dar desculpa, reconhecer os meus erros e assumir as minhas responsabilidades. 2026 será diferente. Por quê, pastor? Terceiro conselho: porque você vai escolher bem as suas amizades. Você não vai falar tudo para todo mundo, e você vai buscar bons conselhos. Escolha bem as suas amizades, não fale tudo para todo mundo e busque bons conselhos. Sabe quem você vai trazer para perto de você nesse novo ano? Pessoas inspiradoras, pessoas que te levam valor, que te agregam valor, pessoas que vão te inspirar. Pare de fazer qualquer tipo de amizade, meu. Amizade pautada na alma, sem propósito. Amizades por interesses caídos. Traga para perto gente que te agrega. Construa amizades com pessoas que desejam crescer, que te motivam a avançar e a progredir na vida. Pessoas que vão estar junto com você dizendo: nós vamos seguir avançando, nós vamos romper, nós vamos viver milagres, nós vamos contar testemunhos. Pessoas que te inspiram a melhorar, pessoas que te levam a crescer, pessoas que vão falar o que você precisa ouvir, pessoas que vão estar com você no dia mau, que vão permanecer nas dificuldades. Ande com gente que vai te agregar. Salmos 1, versículo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não se... É que eu escrevi numa tradução e eu conheço por outra. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na companhia dos zombadores. Olha que palavra forte e poderosa aqui. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que o salmista está dizendo? Quando você passar por um momento difícil, não procure qualquer conselho, porque se você procurar qualquer conselho, você vai ouvir qualquer coisa. E no momento de dificuldade, como por exemplo uma crise conjugal, talvez você procure uma amiga. Amiga, eu estou com o meu casamento abalado, eu não sei se eu amo mais, eu não sei o que eu faço. Aí vem: amiga, separa. Satanás.
Amiga, separa, vai. Eu me separei, estou bem. Saio para balada todo sábado. Toda semana é 3, 4, 5 diferentes. Nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente traz para perto. Porque existe um livro que diz que nós somos a média das 5 pessoas que estão perto de nós. Se eu ando com preguiçoso, eu me torno preguiçoso. Se eu ando com gente safada, eu me torno alguém safado. Se eu ando com caloteiro, eu me torno caloteiro. Acrescentares capítulo 4, versículo 32. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acrescentares capítulo 4, versículo 32. Se você quiser anotar, faça isso. Pastor, eu sou crente, pastor, é isso, aquilo. Toma cuidado, meu irmão. Aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Cerque-se de gente boa. Pastor, então eu não posso ter nenhum amigo, não posso falar com ninguém que não seja crente? É claro que não, rapaz. Você tem que falar com gente que não é crente, porque o evangelho precisa ser propagado. Tem pessoas que não são convertidas, que são maravilhosas. Não é sobre ser crente ou não, é sobre ouvir o bom conselho. É sobre escutar o que tem que ser escutado. Quem você procura, quem você busca, por onde você anda, por onde você vai. Procure boas companhias, procure bons conselhos, para que você possa viver o extraordinário. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, entenda uma coisa aqui, deixa eu te falar. As mesas que falam dos outros não são mesas para você. Não procure mesas que falam de pessoas, procure mesas que falam de propósitos. Às vezes a maioria dos seus amigos só falam dos outros. Você senta na mesa é para falar mal de um, para falar mal do outro, para falar mal do outro, para falar mal do outro, falar mal do outro. Fala mal de tudo, menos da sua língua grande. E quer ter o melhor ano da vida, não vai ter se continuar agindo da mesma forma. Olha o silêncio na morte da church. Pegou aí, chegou? Diga bem forte, eu preciso me posicionar. Características de um bom conselheiro: alguém que ama a palavra do Senhor, que tem base bíblica, que os princípios do Senhor estão no seu coração, que quando aconselha debaixo do princípio da palavra de Deus, que tem sabedoria e conhecimento no assunto, que vai falar não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, independente do que seja, ele vai falar. O bom conselheiro é aquele que é discreto. Ele escuta o que você ouve e guarda para si. Porque tem muita gente que escuta, mas na mesma medida que escuta, já sai compartilhando para todo mundo. Pode ter sabedoria no conselho, mas não é bom ouvir conselho de fofoqueiro. Porque se você contar o conselho para alguém que é sábio, mas faz fofoca, a sua vida vai estar na boca de todo mundo. Então você precisa encontrar alguém discreto, alguém com caráter aprovado. É por isso que dizem que é difícil encontrar amigos. Mas pastor, eu ainda não tenho. Faça de Jesus o seu melhor amigo. Faça de Jesus o seu maior conselheiro. Pastor, aonde que Deus vai falar comigo? Na palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Se é para Jesus, vamos fazer com alegria, vamos fazer direito. Se é para Ele, vamos dar um glória a Deus aí, vai.
Estou terminando. Só tem mais 32 conselhos. Quarto conselho para você ter o melhor ano da sua vida: seja determinado. Não desista dos processos, pague o preço. Você quer viver o melhor ano? Sim ou não? Quantos querem viver o melhor ano da sua vida? Digam amém. Então seja determinado, não desista dos processos e pague o preço. Porque tem gente que começa e não termina. Tem gente que quer viver o melhor ano, mas desiste no meio do caminho. Não desista dos processos, eles são extremamente necessários. O melhor ano acontece na vida daquele que permanece. Sabe por que você está nessa igreja? Porque essa igreja, ela tem uma característica. Qual, pastor? Permanecer. Quando todo mundo está desistindo, nós permanecemos. Quando ninguém mais acredita, nós permanecemos. Quando ninguém mais vê solução, nós permanecemos. Diga bem forte: em 2026 eu serei mais determinado. Em 2026 não vou desistir dos processos. Em 2026 eu escolho pagar o preço para viver o melhor ano da minha vida. Você precisa ser bravo, irmão. Às vezes você é bravo com a esposa, às vezes você é bravo com o marido. Não é isso que eu estou falando. Estou falando eu vou vencer esse negócio aqui. Existe uma palavra sobre a minha vida, existe uma promessa sobre a minha casa. Eu não vou desistir, eu não vou parar. As portas podem estar se fechando, os gigantes podem estar se levantando, dificuldades podem aparecer, mas eu estou determinado. Eu não vou desistir, eu escolho pagar o preço. E 2026 será extraordinário, e 2023 será poderoso, e 2026 será o melhor ano da minha vida. Aponta para 10 pessoas, aponta para 10 pessoas, mas declara com autoridade: seja determinado, e Deus vai fazer algo poderoso na tua vida. Mas fala para alguém perto, do lado, na frente, atrás. Vamos, seja determinado, e Deus fará algo poderoso na sua vida. Seja determinado, e Deus fará algo poderoso na sua vida. Ora, vai. Chega de desistir, meu irmão. Chega de cochear entre os dois pensamentos. Chega de querer e não querer mais, de começar e não terminar. Chega de ficar pelo meio do caminho. Sabe qual é o problema? É que muita gente começa e desiste, e aí quando vai recomeçar, acha que vai recomeçar de onde parou. Não vai. Vai recomeçar do final da fila. Parar no meio do caminho é extremamente prejudicial, porque você não só perde o tempo que parou, na verdade você retrocede e vai voltar lá para o final da fila. Diga bem forte: eu não posso parar. Então seja determinado. Você tem um alvo aí, sim ou não? Você tem um alvo aí. Você escreveu, você orou, você buscou em Deus, você escreveu. Para você viver o melhor ano da sua vida, você vai precisar de determinação.
Para você viver cada milagre que você escreveu aí, você vai ter que continuar. Pastor, está difícil, mas eu escolho continuar. Pastor, está complicado, mas eu escolho continuar. Quem continua vai ter testemunho para contar. Não desista do processo. Escolha pagar o preço, irmão. Escolha pagar o preço. Eu nunca vi ninguém se frustrar porque escolheu pagar o preço. Está difícil, eu queria emagrecer e eu estou deixando de comer um monte de coisa que eu comia antes. Eu estou fazendo exercício todo dia. Que dificuldade. Aí passaram-se 6 meses, 20 quilos a menos, 30 quilos a menos. Você acha que essa pessoa, apesar da dificuldade, quando ela alcança esse resultado, ela está frustrada? É claro que não, porque só se frustra quem desiste. Já viu alguém frustrado que alcançou uma bênção? Não, irmão. A gente se frustra porque desiste. Começa, não termina. Vai, mas para no meio do caminho. Aí se frustra. Por quê? Porque parou, porque desistiu. Talvez até aqui você foi frustrado, mas eu quero declarar que 2026 será diferente. Não, você não está entendendo. Talvez até aqui você parou muita coisa. Talvez até aqui você parou, desistiu de muita coisa. Mas em 2026 tudo será diferente. Em 2026 você não vai se frustrar. Em 2026 você vai contar muitos testemunhos. Aleluia. Jó capítulo 22, versículo 28. Se projetares alguma coisa, isto lhe sairá bem, e a luz brilhará em seus caminhos. Se projetares alguma coisa, qual é o projeto, qual é o alvo, qual é a meta que você escreveu aqui? Se projetares alguma coisa, isto te sairá bem, a luz brilhará nos seus caminhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que todos os alvos da sua vida para 2026, todos os alvos da sua vida para o próximo ano vão se cumprir, porque hoje você está determinado, hoje você tomou uma decisão, hoje você está escolhendo: eu vou viver o melhor ano da minha vida, eu escolho viver os melhores dias, os melhores meses, eu decido viver 2026 diferente. Eu vou contar testemunho. Aleluia. Quantos querem viver o melhor ano da sua vida? Você precisa ser determinado. Quinto conselho, estou caminhando para o final. Quinto conselho: em 2026 eu não vou ser falso. Quinto conselho para que 2026 seja o melhor ano da sua vida: pare de procrastinar. Não desperdice o tempo. Cumpra com a sua palavra. Tá forte hoje, hein? Quer viver o melhor ano? Vai ter que parar de procrastinar. Quer viver o melhor ano? Vai ter que fazer o que tem que ser feito. Vai ter que parar de desperdiçar o tempo. Porque, pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia. Abre o teu celular aí, eu quero ver quanto tempo você passa no WhatsApp. Eu quero ver quanto tempo você passa nas redes sociais. Eu quero ver quanto tempo desperdiçado tem dentro do seu aparelho telefônico. Se 2026 será o melhor ano, eu tenho que parar de ser um procrastinador.
Eu tenho que começar a viver por propósito. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. Eu preciso alcançar. Para isso eu não vou procrastinar. Eu não vou desperdiçar, irmão. Se tem algo precioso que nós temos, é o tempo. Se alguém perde dinheiro hoje, amanhã ele pode conquistar de novo, sim ou não? Se alguém tem um carro e perde esse carro hoje, daqui a um mês ele pode conquistar outro, sim ou não? Se alguém tem uma casa e perde essa casa, daqui a um ano ela pode conquistar outra, sim ou não? Mas a pergunta é: quando você pode ter de novo o tempo que você perdeu? Nós precisamos aproveitar melhor o tempo. Para isso é necessário organizar as prioridades. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Você tem que alinhar as suas prioridades, colocando cada coisa importante no seu devido lugar. E você precisa cumprir com a sua palavra. Não foi eu que escrevi, foi você. Não foi eu quem determinei, foi você. Você precisa cumprir com a sua palavra. Não espere de Deus aquilo que é responsabilidade sua. Já disse isso e vou repetir: Deus fará tudo por você, menos a sua parte. Para que você viva o melhor ano da sua vida, Deus tem que estar dentro. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer a sua parte. Ah, pastor, não, eu vou deixar para outro dia. Não, eu tenho tempo, o ano está só começando. Não, eu vou começar depois. Olha o que a palavra vai dizer em Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não se gabe, não, amanhã tem outro dia. Não se gabe com o dia de amanhã. Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, tem que fazer hoje? Faça já. Tem que fazer hoje? Faça agora. Porque aquele que não procrastina certamente vai ter bons resultados. Sexto conselho: seja grato, não murmure, e aprenda a celebrar todas as suas conquistas. Seja grato. Não murmure. Celebre todas as suas conquistas. Ai, pastor, então assim, eu emagreci 1 quilo, agora vou comprar um bolo para celebrar. Aí me quebra, né? Emagreci 600 gramas, vamos celebrar, brigadeiro, aleluia. Mas a verdade é que o diabo, ele é especialista em roubar a promessa. Ele trabalha pesado para roubar a promessa. Ele é especialista, ele é terrível. Ele trabalha pesado para te tirar da promessa, para roubar a promessa de você. E aí você é determinado, você vence a batalha. A promessa agora está nas tuas mãos. Aí sabe o que o diabo faz? Ele quer roubar a alegria da colheita. Ele quer roubar a alegria da vitória. Ele quer te ver desanimado. Sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Sabe o que você vai fazer em 2026? Você vai celebrar
agradecendo a Deus, celebrando ao Senhor, glorificando a Jesus Cristo. Cada passo, cada vitória, cada pequeno milagre, uma celebração, uma alegria, glória a Deus. Então, em nome de Jesus, que 2026 seja um ano de gratidão, de celebração e de muita alegria para a sua vida. E cuidado com a murmuração, porque a murmuração atrasa o processo. Quem vive reclamando, vive parado no tempo. Quem vive murmurando, vive ficando para trás. Diga bem forte: eu não vou murmurar, eu vou adorar, eu não vou reclamar, eu vou agradecer. 2026 você vai ser grato. Você vai agradecer a Deus até o que deu errado. Deu errado. Louvado seja o Senhor. Tem um propósito. Uma porta se fechou. Não estou entendendo nada, mas se fechou porque não era de Deus. Porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Louvado seja o Senhor por isso. Seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. Porque a gratidão, ela abre os céus. A gratidão, ela gera multiplicação. A gratidão é poderosa. O salmista vai dizer em Salmos 103, versículo 2: bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Em 2026 nós vamos celebrar, agradecendo a Deus por todas as suas bênçãos. Nós não vamos esquecer de agradecer nada, amém? Pastor, por que a gente deve agradecer? Porque agradecer a Deus é honra ao Senhor. Olha o que Salmos 50, versículo 23 diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. O grato está honrando a Deus. O grato está honrando a Deus. Pastor, por que eu preciso ser grato? Porque a gratidão honra a Deus. E se a gratidão honra a Deus, a ingratidão faz o quê? É desonra. Então diga bem forte: 2026 eu vou agradecer mais. Sétimo e último conselho para nós ir embora, amém? Eu vou fingir que eu acredito, tá? Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Eu vou abrir outro bloco de notas aqui, hein? Eu tenho mais 130 conselhos aqui do outro lado. Sétimo conselho: não faça nada de qualquer jeito. Dê sempre o seu melhor. Faça tudo para a glória de Deus. Anote aí, vai. Não faça nada de qualquer jeito. Dê sempre o seu melhor. Faça tudo para a glória de Deus. Irmão, um homem, uma mulher que não faz nada de qualquer jeito, um homem, uma mulher que dá sempre o seu melhor, um homem, uma mulher que faz tudo para a glória de Deus, é impossível não prosperar. É impossível alguém ser mandado embora de uma empresa. Por que foi mandado embora? Não, eu estou mandando aquele funcionário embora porque ele é muito bom. Ele vai embora porque ele faz tudo com muita excelência. Eu vou mandar embora, sabe por quê? Porque ele dá sempre o melhor dele. Tudo que ele faz é para a glória de Deus. É por isso que está indo embora. Você já viu alguém assim? Mas eu já vi. Eu vou promover aquele cara. Eu não posso promover agora, mas eu sou obrigado. Ele dá sempre o melhor dele. Não, eu não poderia, sabe, promover ele, mas eu vou colocar ele no lugar de destaque, porque esse cara, ele faz sempre o melhor, ele faz com excelência, ele faz tudo como para Deus, é diferente. Eu preciso promover, eu preciso valorizar, eu preciso abençoar a vida dele, porque esse cara aqui é diferente.
Quer prosperar? Quer viver o melhor ano da sua vida? Não faça nada de qualquer jeito. Qual é o erro? A gente faz como se estivesse fazendo para Satanás. Vai trabalhar, já chega cansado. Começa a trabalhar às 9, chega às 9h15. Vai ao banheiro, fica 30 minutos. Liga o computador. 1 hora depois, vou pegar um cafezinho. Ele quer ser promovido. Aí ganha a conta. Deus não me abençoa. Não sei o que acontece comigo, nada dá certo. Conhece alguém assim? Não levanta. Segura a mão aí. Irmão, a gente precisa ter uma postura diferente. Uma das últimas músicas que o Daniel ministrou aqui dizia assim: eu não sou daqui. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Sabe por que nós não podemos ser igual a todo mundo? Sabe por que nós precisamos sempre dar o nosso melhor? Sabe por que a gente não pode fazer de qualquer jeito? Porque nós não somos daqui. Nós não somos desse lugar. Nós não pertencemos a essa terra. Nós somos do céu, cidadãos do céu. Nós temos a excelência dentro de nós. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Por isso, em 2026, você não vai fazer nada de qualquer jeito. Em 2026, você vai dar o seu melhor. Em 2026, você vai fazer tudo. Vai fazer tudo como se fosse para Deus. Não tem como você não prosperar fazendo sempre o melhor. Não tem como você não crescer fazer sempre o seu melhor. Não tem como você não dar certo fazendo sempre o melhor como se fosse para Deus. O apóstolo Paulo nos aconselha, ele escreve aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 23. Ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Façam tudo de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Se de fato a gente agir dessa forma, viver com esse entendimento, 2026 será o melhor ano da nossa vida. 2026 será o ano mais extraordinário da nossa história. 2026 será o ano mais incrível até aqui. E eu creio que verdadeiramente 2026 será o nosso ano. Um ano de colheitas e colheitas abundantes. Um ano de provisão e provisão extraordinária. Um ano de resultados e resultados gloriosos. Eu creio de todo o meu coração que 2026 as coisas serão diferentes. Você vai se esforçar menos e ter mais resultados. Sim, você vai contar com a presença do Espírito Santo. É menos força do braço e mais presença de Deus. É menos força do seu braço e mais presença de Deus. E os resultados serão melhores. Os resultados serão maiores. Os resultados serão extraordinários. Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, fica de pé celebrando, vai. Fica de pé glorificando.